Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa sessão, pedindo escusas pelo atraso por conta de um problema técnico, mas já está superado. Declaro, então, aberta a sessão do dia 3 de julho de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos e cumprimentando os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, nesta data, aqui presentes, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Delária Pinheiro Linhares. Também a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Dirce Maria Calixto Fama. Servidores integrantes desta secretaria, na pessoa da doutora Ismênia Nogueira, e também na pessoa do servidor responsável pela transmissão, o senhor Edson Mendes, a Força Policial, também aqui presente, o advogado também presencialmente, e os demais virtualmente integrando a sessão. Realço a ausência dos desembargadores Luiz Evaldo Gonçalves Leite e desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, por motivo de férias. Passo aqui a apreciação e aprovação da ata número 21/2024, sessão ordinária de 26/6 de 2024. De acordo. De acordo, senhora presidente. Ata aprovada. Vamos agora para os processos com pedido de vista. Temos 2.1, apelação civil 027 45 08 19 2022, PJE, apelante, DB Serviços de Telecomunicações S.A. e outros, e apelados, coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda Pública e outros, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Houve a sustentação oral na sessão do dia 5 de junho do ano em curso, e após a eminente relatora, pronunciou-se no sentido de conhecer da apelação civil para desprovê-la com rejeição da preliminar, acompanhada pelo excelentíssimo desembargador Luiz Evaldo. Na sequência, pedir vista dos autos para melhor examinar a matéria e o processo permanece adiado, por motivo de férias da eminente relatora. Da mesma forma, o 2.2, apelação civil 398.8102/2023, no polo ativo Narriene Gomes Prudente, polo passivo município de Fortaleza, relatoria da desembargadora Maria Iraneide, em que na sessão do dia 12 de junho do ano em curso, a relatora pediu vista dos autos para reexaminar a matéria após sustentação oral. O processo continua adiado. 2.3, apelação civil 027 40 70 27 2021, polo ativo Express Alimentos Limitada e polo passivo Agência de Fiscalização de Fortaleza. Relatoria do desembargador Evaldo Gonçalves Leite. Houve a sustentação oral e o eminente relator apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento. Na sequência, pedir vista dos autos para melhor examinar a matéria e o processo continua adiado por conta das férias do relator. 2.4, apelação civil 021 40 72 94 2022. PJE número 134. Polo ativo Priscila Ferreira Fernandes, polo passivo Fundação Regional de Saúde do Estado do Ceará, FunSaúde. Relatoria a minha relatoria, e no dia 26 de junho, sessão passada, pronunciei meu voto no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe provimento e pedir o visto dos autos para melhor exame da matéria à excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. O julgamento foi adiado para esta sessão e passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para a confirmação da apresentação do seu voto visto. Pois não, senhora presidente, cumprimento-a, bem como a representação aqui do Ministério Público, através da Procuradora de Justiça, doutora Idelária, da Defensoria Pública, representada pela doutora Dirce Calixto, eminente desembargador Gleidson,
servidores e advogados que nos acompanham. Processo já anunciado pela relatora, desembargadora Tereza Neumann, e eu vejo que esse assunto ele tem sido motivo aqui de grandes debates aqui, não só nessa Câmara, mas em todo o Tribunal de Justiça, com relação a esses editais em que a avaliação fenotípica ela está muito, vamos dizer, entendimentos diversos e, portanto, li atentamente aqui o entendimento da nobre relatora, desembargadora Tereza Neumann, e eu peço venha aqui para dizer à eminente relatora que esse recurso haverá de ser improvido. De fato, se demonstra inequívoca a ausência de motivação do ato de reprovação da impetrante. Todavia, aqui devo evocar e reiterar as razões decisórias que consignei no âmbito do agravo interno na apelação 3.887-95-2023, em cujo julgamento restou vencedora por maioria a divergência por mim inaugurada. Doravante, passo a resumir os principais fundamentos do voto discordante, que ora apresento ao exame desta colenda Câmara. Primeiro fundamento, muito embora o edital não tenha elencado expressamente os critérios para a verificação da condição racial dos candidatos, vê-se que o documento, em seus itens 8.1, 8.3 e 8.4, faz explícita remissão à Lei Estadual de número 17.434/2021, bem como a Portaria Normativa de número 066/2018. Importante registrar que tais estatutos se demonstram suficientemente claros quando estipulam o critério fenotípico para o procedimento de heteroidentificação em concursos públicos regidos por suas normas, revelando-se desnecessário, assim, que o edital descreva com todas as minúcias e pormenores quais sejam os sinais e qualidades distintivos para avaliação do fenótipo do candidato. O segundo fundamento, como é amplamente sabido, o conceito de fenótipo está relacionado com um conjunto de caracteres visíveis de um indivíduo em relação à sua constituição e às condições do meio ambiente. Nessa esteira, o critério fenotípico é aquele em que são verificados os traços morfológicos e externos do indivíduo, tais como a cor da pele, formato dos olhos, textura do cabelo, estatura, feições, entre outros atributos, cuja aparência, no contexto do sistema de cotas, torna-se hábil a identificar o candidato como negro ou como pardo. Referido critério, desde que observado o dever de motivação, deve nortear o procedimento de heteroidentificação, não cabendo ao Poder Judiciário eleger outros parâmetros avaliativos, que não se encontrem previstos nem na legislação de regência, nem no edital do concurso. E como terceiro fundamento, prestigiar a autodeclaração em detrimento da prova de heteroidentificação, como defende a douta divergência em seu judicioso voto, implica em dar a última palavra sempre ao próprio candidato, o que enfraquece sobremaneira o mecanismo escolhido pelo legislador para a aferição e o controle do preenchimento das vagas destinadas a candidatos cotistas. Nesta linha, com todo respeito às opiniões em contrário, parece-me que acolher a autodeclaração em substituição
ao procedimento previsto no edital constitui medida que não encontra respaldo nas leis que disciplinam a matéria, representando outros, sim, providência não compatível com o princípio da isonomia, uma vez que outros concorrentes reprovados não obtiveram o mesmo benefício no decorrer do certame. A propósito, digo eu, penso que não está configurada a hipótese da dúvida razoável aludida no voto da relatoria, pois o cerne do caso em pauta é de ausência de motivação e não de controvérsia ou de dúvida sobre a condição racial afirmada pela candidata. Não se pode olvidar que o sistema de verificação objeto da lide é de crucial importância para dar concreta efetividade à ação afirmativa de cotas, seja para afastar equivocada percepção do candidato sobre sua própria condição fenotípica, seja para prevenir e impedir o tanto quanto possível a prática de eventuais condutas fraudulentas para a obtenção ilícita do referido benefício. E aqui, como quarto fundamento, consoante salientara o eminente desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, em caso anterior julgado por esta egrégia Câmara, o vício formal da administração não garante a aprovação automática do candidato. E essa citação foi no agravo interno da apelação 3.887/95/2023. Esta, a meu ver, é a fundamental premissa que deve orientar os julgamentos do presente feito e, igualmente, guiar a apreciação de todos os outros casos semelhantes. Do contrário, se estará a permitir que o Poder Judiciário desempenhe o descabido papel de revisor do mérito dos atos avaliativos realizados em concursos públicos, em patente desconformidade com a iterativa jurisprudência dos tribunais superiores, vide a tese de repercussão geral, firmada pela Suprema Corte no recurso extraordinário 632/853, tema 485. Finalmente, em reforço de meu entendimento, invoco a jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de motivação no ato de reprovação do candidato não autoriza que o órgão julgador determine a inclusão do nome da parte na lista dos aprovados na etapa de heteroidentificação. Destaco, no particular, o voto exarado pela saudosa desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, no agravo de instrumento 0622-138-98/2022. Portanto, senhora presidente, concluo aqui o meu entendimento, ante o exposto e tendo em vista que o intuito da apelante na espécie não é remanescer nas vagas da ampla concorrência, nem se submeter a um novo exame de heteroidentificação, mas sim fazer com que o Poder Judiciário reconheça de maneira direta sua autodeclarada condição de pessoa parda, em substituição à verificação realizada pela comissão do concurso. E, portanto, divijo da ilustre relatora para improver a apelação, mantendo, por conseguinte, a denegação da segurança pleiteada pela hora recorrente. É assim que me manifesto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Nailde. Realmente a questão suscita um melhor exame, a argumentação é bem fundamentada e eu gostaria de fazer um reexame, passar toda a matéria. Então, vou pedir vista e trarei na próxima sessão desimpedida. Pois não. Obrigada. Agora passamos ao pedido de preferência sem sustentação oral. Esse pedido foi feito pelo doutor Nivardo Melo Filho, aqui presente, e se refere ao agravo de instrumento número 06-28-972-49-2024, sistema SAGE,
em que o agravante é o Estado do Ceará e o agravado espólio de Eduardo Nunes Montenegro, sob a relatoria do desembargador Gleidson, a quem eu passo a palavra para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Meus renovados cumprimentos a todos, membros desta Câmara, a doutora procuradora, doutora Idalária, e a nobre defensora, a doutora Disse, advogados, servidores. Processo de fácil solução, até porque o nobre advogado dispensou a sustentação e também já íamos adiantar de que a solução do processo atende os interesses dele, mas eu vou ler a ementa. Constitucional e processual civil, ação de desapropriação, condenação do ente público ao pagamento de indenização, decisão proferida na fase de execução, reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Ceará no pagamento da indenização e deferimento do pedido de levantamento de saldo existente em conta judicial. Primeiros e segundos embargos de declaração interpostos pelo Estado de Ceará. Objeto: suprir a omissão quanto à observância da sistemática dos precatórios e declarar nulidade do capítulo homologatório dos cálculos. Agravo de instrumento, matéria impugnada. Capítulo da decisão inicial, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado de Ceará. Aceitação tácita configurada. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Incidência da preclusão lógica. Agravo de instrumento não conhecido. É o voto. Obrigada, desembargador Gleidson. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência e passo a palavra à desembargadora Maria Nailde. De igual forma, senhora presidente, acompanho o entendimento do nobre relator. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento não conhecido. Agradeço a presença. Pois não. Do doutor Nipardo. O voto depois da sessão estará disponível. Perfeito. Só uma confirmação que eu gostaria de fazer. Foram 4 anos para transitar em julgado o mérito. E já são 32 nos processos de execução. Por essa mesma Câmara, com a sua voz advogada. Ah, que Então, dano. é por isso que essa confirmação que eu queria. Importante o senhor nos lembrar, não é, dessa trajetória do processo. Né? Parte faleceu, e estamos levando em frente o processo por justiça. E nos aproximamos bastante hoje. Muito obrigado. Ótimo. Obrigada, Boa tarde. doutor Nipardo, pela sua presença. Obrigado. Então, passamos ao 1.10 da pauta. Apelação cível 020 48 58 66 20 22. Sim, processo com sustentação oral. Sim, processo com sustentação oral. 1.10. Apelação cível 020 48 58 66 20 22, item 34 do PJE. Sob a minha relatoria, o apelante é Francisco Rogervânio Soares Barros, o advogado doutor Rafael Furtado Brito da Ponte, o apelado o Estado do Ceará. Obrigada. Indago ao doutor Rafael. Bom dia, excelências. Bom dia, não, boa tarde, perdão. Boa tarde a todos. Rafael, boa tarde. Cumprimentando aqui Vossa Excelência, eu indago se há dispensa da leitura do relatório. Se o Tudo senhor bem, excelência. pode ser? Dispensa. Sim, sim. Então, Vossa Excelência terá os 15 minutos regimentais para a sua sustentação oral. Muito obrigado, senhora presidente. Eu prometo que serei breve e não vou precisar usar todo esse tempo. Serei o mais breve possível. Boa tarde a todos, senhores embargadores. Cumprimento aqui a senhora presidente dessa Igreja Câmara, também hoje relatora desse processo, desembargadora Tereze, aos demais embargadores, o doutor Gleidson, a doutora Marina Hilde, a doutora Francisca Idalária, procuradora de Justiça, doutora Disse Calixto, defensora pública,
aos colegas advogados presentes nessa sessão também, aos serventuais da Justiça, doutora Ismênia, que nos atende muito bem. Eu tive a oportunidade de precisar de uma situação e ela atenciosamente nos atendeu. Fica aqui também os nossos cumprimentos. Excelência, prometo serei breve. Esse processo ele trata de 2 pontos principais. Tá? É uma situação em que nós requeremos a condenação do Estado do Ceará em razão de condutas que, nosso ponto de vista, configuram um assédio moral por parte de representantes do Estado, uma vez que o apelante foi aprovado no processo seletivo para o exercício da atribuição de agente socioeducativo, no Centro Socioeducativo Zequinha Parente, aqui na cidade de Sobral. Nesse processo, nós entendemos que algumas condutas, né, que foram demonstradas por meio da oitiva de testemunhas configurariam condutas assediadoras, né? Nós trazemos como exemplo aqui, sendo bem direto, o caso da testemunha Claudemir, que confirmou a perseguição sofrida pelo orapelante, que era, inclusive, transferido de local de trabalho com uma certa frequência, e essas transferências se davam de formas reiteradas. Havia também ainda a situação de ameaças por parte do senhor Muzar, que era um dos coordenadores administrativos, de que se o reclamante tivesse uma determinada conduta, o seu contrato não seria renovado. Tudo que enfeijou, tudo que veio a fazer com que essas condutas acontecessem, era o fato de que o que o apelante, autor do processo, reivindicava condições melhores de trabalho. Havia, inclusive, nos autos a informação prestada por uma testemunha de que eles eram obrigados a ficar, inclusive, 12 horas em pé, numa ala, acompanhando esses menores, né? Na sentença, agora combatida, o juízo de piso afirmou que ficou demonstrado que o autor era uma pessoa de difícil trato, né? E que ele não tinha uma boa relação com os demais colegas de trabalho. Contudo, no nosso ponto de vista, respeitosamente, nós discordamos, entendendo que ficou demonstrado, ao contrário, que o autor era um servidor exemplar e que tão somente reivindicava questões que ele entendia que lhe eram de direito. Então, em razão disso, a gente não pode fazer com que o Estado ou permitir ou legitimar condutas que configuram assédio moral num ambiente de trabalho, como era o caso do reclamante, né? A testemunha Joel, inclusive a gente cita a título exemplificativo, ela indica que o senhor Rui Gaspar, que era também um outro senhor que a gente cita, que era diretor da unidade socioeducadora, perseguia os agentes que reivindicavam essas melhorias no sistema. Então, em razão disso, a gente pede essa reforma da sentença para que seja, evidentemente, analisado esses pontos que foram levantados pelas testemunhas da parte autora e que seja, de fato, concedido essa questão relativa ao dano moral em razão do assédio moral. O outro ponto, o segundo e último ponto que nós tratamos nesse recurso, excelências, é o direito relativo à nulidade contratual e a consequente necessidade de condenação do Estado ao pagamento de FGTS. É uma matéria meramente de direito, né? Não havia necessidade de produção oral nesse ponto, mas o que nós entendemos? A Constituição Federal, evidentemente, ela trata sobre a necessidade de realização de concursos públicos para o preenchimento de cargos e empregos públicos. No caso dos autos, o autor ele foi contratado mediante contrato temporário após ser aprovado num processo seletivo no ano de 2017. E, desde então, foi lotado no Centro Socioeducativo Zequinha Parente, desde abril de 2018, quando ele assinou o primeiro contrato como servidor pelo prazo de 12 meses. Esses contratos eles sofreram sucessivas e reiteradas prorrogações, tendo ele trabalhado no mesmo local até o dia 14 de abril de 2023, que foi quando ele foi desligado. Pois bem, temos uma lei complementar no Estado do Ceará, Lei Complementar 169 de 2016, que foi citada pelo magistrado em sentença,
Só que nós entendemos, respeitosamente, que essa lei não foi obedecida. Em que ponto? O artigo 4º, ele define que as admissões serão realizadas pelo período de 12 meses, admitida a prorrogação por igual período. Ou seja, somente se pode prorrogar por mais pelo prazo de 12 meses. E o artigo 12, ele afirma que a admissão temporária se extingue pelo término do prazo. Então, em razão disso, evidenciou-se que o autor fez o processo seletivo em 2018 e esse contrato ele vinha sendo prorrogado até agora, o ano de 2023, quando ele efetivamente foi desligado. Eu trago a lembrança de Vossas Excelências 2 temas do STF que tratam sobre essa situação. Tema 916, que autoriza, nesses casos em que há nulidade contratual, quando há, como consequência, a desobediência de uma lei estadual que regula essas questões de contratação temporária. Então, quando há essa nulidade, surge o direito ao agente público ali, naquele momento, o direito ao recebimento do FGTS, tendo, em 2020, o STF estendido esse direito ao direito relativo a férias e 13º, salário também, quando for o caso de prorrogações reiteradas. Então, nesse ponto, como havia o recebimento de férias e 13º por parte do apelante, nós pedimos que seja reformada a sentença para que haja a condenação não somente ao pagamento do FGTS. E, como também consecutário desses nossos pedidos, pedimos a reversão da sentença para a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Excelências, é essa a nossa sustentação. Agradeço aos senhores pela oportunidade e desejo uma ótima sessão. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Então, passo aqui a leitura a síntese do julgamento, e o senhor terá logo em seguida a disponibilização no sistema do voto na íntegra. A ementa constitucional, administrativa e processual civil, apelação civil em ação ordinária de cobrança de depósitos do FGTS cumulada com indenização por danos morais decorrentes de alegado assédio moral, sentença de improcedência, contrato temporário nulo, depósitos do FGTS devidos, tema 308, precedentes desta Corte. Alegação de assédio moral, ausência de prova dos fatos constitutivos do alegado direito autoral. Artigos 373, inciso 1, CPC. Responsabilidade objetiva que não prescinde da demonstração de efetivo assédio moral. Desavenças havidas no período de trabalho, por si só não caracterizam o assédio moral, devendo, para tanto, restar cabalmente demonstrada a existência de contínuas e reiteradas ofensas que atinjam o direito à personalidade, à dignidade, ou à integridade física ou psíquica da vítima. Sentença reformada em parte, apenas para se reconhecer o direito do demandante à indenização relativa aos depósitos do FGTS pelo período trabalhado. A apelação civil é, portanto, conhecida e parcialmente provida. Passo a palavra à desembargadora Maria Nailde para o seu pronunciamento. Pois não, senhora presidente, acompanhei aqui a manifestação do doutor Rafael Furtado, parabenizo, tive acesso aos autos e ao entendimento da nobre relatora, e neste momento ratifico a votação provisória, acompanhando o seu entendimento, desembargadora relatora, desembargadora Tereza Neura. Obrigada. Desembargador Gleidson, como vota? Pois não, senhora presidente, meus cumprimentos iniciais ao nobre advogado, de sustentação. Esses casos de nulidades contratuais, essa Câmara, não só essa Câmara, mas todas as câmaras do nosso tribunal, já vem seguindo essa diretriz jurisprudencial da inexistência de dano moral. Então, nós garantimos os danos materiais conforme os temas anunciados pelo nobre advogado, mas o dano moral está afastado. Acompanho Vossa Excelência. Obrigada. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e parcialmente provida. Agradeço a presença do doutor Rafael Furtado. Boa Obrigado, tarde. excelências. Muito obrigado pela disposição nos ouvir. Desejo a todos uma excelente sessão. Um abraço. Obrigada, um abraço. 1.14, apelação civil número 0289017862021, item 21 do PJE.
Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Apelante à Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE. Apelados: Paulo Pedro Junqueira dos Santos e Elioneide Leite de Andrade Junqueira, ME. Advogados: Isabelle Marinho, Quinderé, Saraiva, Rodrigo Almeida dos Santos Andrada. O doutor Rodrigo Almeida dos Santos Andrade, aliás, aqui presente, doutor Rodrigues Almeida, comunico a Vossa Excelência que o voto atende os interesses dos apelados. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Excelência, dispensa sim. Pois não. Então, passaria aqui a palavra à desembargadora Maria Nailde para a síntese do julgamento. Pois não, senhora presidente. Nobre advogado, doutor Rodrigo Almeida, passo aqui a leitura da síntese do julgamento. Direito administrativo e ambiental, apelação civil, fiscalização ambiental, transporte irregular de madeira serrada, volume superior ao informado na guia florestal, infração configurada, autuação pela SEMASSE, processo administrativo, impossibilidade de revisão, mérito administrativo, imposição de multa e penalidade de perdimento de bens. Digo eu, sanção desproporcional, anulação pelo judiciário. Possibilidade, artigo 6º da Lei 9.605/98. Apelação conhecida e desprovida, mantida, portanto, a decisão de primeiro grau. É como me manifesto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargador Gleidson. Confirmo o voto provisório acompanhando a douta relatoria. Também confirmo o voto provisório acompanhando a douta relatoria e proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço a presença do doutor Rodrigo Almeida. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, Excelência. Muito obrigado pelo espaço. Saúdo, em nome de Vossa Excelência, a nobre relatora, doutora Maria Nailde, que me recebeu muito bem em seu gabinete, e também as demais desembargadoras, a Procuradora de Justiça e a servidora, doutora Ismênia, que nos atende e de forma muito cordial. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima sessão. Obrigada. Prosseguindo. 1.22, agravo de instrumento número 325-09-68-20-24, item 71 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravantes, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Fortaleza, Sindifor e outros. Advogado doutor Eugênio Vasques. E o agravado município de Fortaleza. Doutor Eugênio Vasques, boa tarde. Não, também não estou encontrando. Doutor Eugênio, o senhor nos ouve? Continuando, então, depois eu passo a chamada. Novamente, passamos para o item 5.2, apelação civil e remessa necessária, número 071-13-26-71-2000, SAGE, da minha relatoria. Remetente juízo de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. E apelante município de Fortaleza, apelada construtora MAPEC Limitada, o advogado doutor Vicente Paulo Parente Pontes. Se encontra presente? Não. Doutor Vicente Paulo? Não, nem aqui na sala virtual. Não. Doutor Vicente Paulo pediu a sustentação oral presencialmente. Então, como não compareceu, o senhor verifique, né, a última verificação, última chamada. Não? Não. Obrigada. Não se encontra, também não se encontrando na sala, eu passo, em homenagem ao pedido, a síntese do julgamento constitucional, tributário e processual civil, apelação civil e remessa necessária, incorporação imobiliária, imposto sobre serviços, arguição de inconstitucionalidade, reconhecimento pelo órgão especial deste tribunal,
da inconstitucionalidade do artigo 5.3, incisos 1, 2 e 3, da consolidação da legislação tributária do município de Fortaleza, CLTM, aprovada pelo decreto 9.757, de 1995, e também do artigo 5.1, incisos 1, 2 e 3, da CLTM, aprovado pelo decreto 10.827 de 2000, opção constitucional pela limitação da capacidade tributária dos municípios por meio da atribuição à lei complementar. Caráter taxativo, violação aos artigos 146, inciso 3º, e artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. Precedentes STF, STJ e TJCE. Nulidade dos autos de infração questionados, sentença confirmada, remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Como vota a desembargadora Maria Nailde? Acompanho no entendimento de Vossa Excelência. Obrigada. Desembargador Francisco Gleidson? Também, presidente, acompanho Vossa Excelência. Resultado, apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Voltando aqui ao processo pendente, chamando novamente, esse foi um pedido para apresentação virtual. Apelação cível 028, 9017, 86, 2021, item 21 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Já foi julgado? Não, teve um que o advogado não estava. É o 71. É o do PJE, exatamente. Era o doutor Vasques, não é isso? Isso. Do sindicato, exato. Desculpem, Sem problema. É 122, é o agravo de instrumento 300, 25, 09, 68, 2024, item 71 do PJE, desembargador Gleidson. Agravante, Sindicato de Servidores Públicos do município de Fortaleza, Sindifor e outros, e o município de Fortaleza como agravado. O advogado doutor Eugênio Vasques se encontra virtualmente na sala? Não. Então, passo a palavra ao desembargador Gleidson para uma síntese do relatório. Eu acredito que o nobre advogado ele tenha desistido da sustentação em razão de havermos julgado um processo semelhante na semana passada, em que ele fez a sustentação. Era idêntico, ele até anunciou que existiam 2 agravos, né? Isso, foi. Era aquele pautado dessa sessão. Acho que pelo resultado ele imaginou que não seria válida a sustentação e, de fato, uma semana depois não poderíamos julgar diferentemente. Né? A síntese é a seguinte, presidente. Entendo. Agravo de instrumento, direito constitucional, acordo em liquidação de sentença referente à obrigação de pagar a quantia determinada na sentença. Decisão proferida no processo principal 004819-16/2006. Pagamento diretamente em folha de pagamento dos servidores, anuênios. Impossibilidade. Homologação indeferida por ferir a ordem legal dos precatórios. Agravo conhecido e desprovido, sendo decisão monocrática confirmada. Obrigada, desembargador Gleidson. Da mesma forma, com a sua bem colocada lembrança, né, do nosso voto, então confirmo voto provisório. Desembargadora Nailde? Acompanho também o entendimento do nobre relator. Resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agora passamos à fase das manifestações, né, da Procuradoria-Geral de Justiça e da Defensoria Pública, indagando a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Delária Pinheiro Linhares, se alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da instituição. Nós não a ouvimos, doutora Delária. Cumprimentando mais uma vez, está me ouvindo agora? Sim, bem, muito bem. A desembargadora presidente, o desembargador Gleidson e a desembargadora Nailde, nós temos a esclarecer que
Observamos cuidadosamente os processos de interesse do Ministério Público. Foi um agravo de instrumento número 162-2932, uma ação civil pública contra Jerônimo, uma ação civil pública do município de Guaramiranga, né? Examinamos cuidadosamente e ratificamos o parecer. O segundo foi o número 0002434, município de Chaval, da mesma forma, ratificamos integralmente o parecer elaborado pelo colega promotor de primeira instância, ou de segunda instância. E o último foi o processo número 0002661-2017, também nos manifestamos pelo improvimento do recurso e ratificando integralmente todos os pareceres, os dois pareceres que foram elaborados nesse processo, primeira e segunda instância. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, doutora Idelária. E indago a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Dirce Calixto, se há alguma manifestação nos processos desta sessão do interesse da instituição. Não, Excelência, nenhuma manifestação a registrar. Muito obrigada e aproveito a oportunidade para dizer que é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Obrigada, doutora Dirce, igualmente. Obrigada. Indago aos integrantes da Câmara se ratificam os votos provisórios proferidos nos processos desta sessão, pauta e nos sistemas SAG e PJE. Começando pela desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, ratifico a votação provisória, seja na condição de relatora, seja na condição de vogal e também nos dois sistemas. Obrigada, desembargador Gleidson. Também, presidente, eu ratifico os votos proferidos na condição de relator e de vogal em ambos os sistemas. Obrigada também, por minha vez, ratifico todos os votos proferidos provisoriamente na condição de relatora e vogal em ambos os sistemas. Indago a secretária da Câmara quantos processos julgamos hoje. 75 processos. 65. Indago também aos eminentes pares se há alguma manifestação, algum registro. Nenhuma, não é? Nenhuma. Então, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e que tenham uma excelente semana ainda, né? Pela frente, alguns dias, e que nós retornemos, né, às nossas atividades na próxima sessão. Com certeza, obrigada.